Dando continuidade no curso, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história dos computadores. É, Esse é um resumo bem resumido da, da história dos computadores, porque a história em si, primeiro que ela não finalizou, né? A gente continua ainda desenvolvendo computadores cada vez melhores, mais rápidos, com mais memória, é, mas a história que precedeu aquilo que a gente conhece hoje como computação. Toda essa área ela tem uma história bem extensa, né, que vai do desenvolvimento de diversos equipamentos. Isso aí remonta até o século XVIII. Enfim, é uma história bem longa, mas aqui a gente vai tentar resumir ela de uma maneira que a gente possa seguir o curso naquilo que a gente realmente tem interesse, que é a parte mais prática do curso, né? A história dos computadores é interessante para a gente entender o desenvolvimento do, de toda a computação como a gente conhece, mas, como eu disse, é uma história bem longa, então vamos tentar resumir ela ao máximo. É, a maioria dos materiais dividem a história dos computadores em quatro gerações, sendo a primeira das válvulas a vácuo, que vai de 1940 a 1956, a segunda geração dos transistores, que são componentes eletrônicos ali que controlam o fluxo da corrente elétrica, né? As válvulas a vácuo também faziam isso, tá? Só que os transistores foi uma revolução no, no, no quesito de que é muito mais eficiente do que as válvulas a vácuo, né? Eram dispositivos muito menores, inclusive, como a gente vai ver numas imagens aqui na frente. A terceira geração é a geração das CIs, ou dos circuitos integrados. Os circuitos integrados, eles são uma revolução também na história dos computadores, porque ali a gente já começa a ver os computadores diminuindo de tamanho. A gente também vai ver ali nos próximos slides o como que começou a história dos computadores em relação a tamanho e aonde a gente chegou, né? Isso graças à diminuição desses componentes e no aumento da eficiência deles. A geração dos circuitos integrados é considerada ali de 1964 a 1971. A quarta geração é a geração dos microprocessadores, que vai de 1971 até a atualidade. Alguns outros materiais consideram que essa geração ela já acabou, inclusive, tá? Dos microprocessadores. Eles consideram que essa crescente da inteligência artificial, o uso dela hoje em dia já é uma nova geração de computadores e de computação, toda já é um outro cenário que a gente vive, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma válvula a vácuo. Essa aqui provavelmente ela não é da época. Essa eu procurei na internet aí uma que tivesse uma imagem um pouco mais nítida, né? Mas você pode ver que ela é parecida com uma lâmpada. Esse encapsulamento de vidro dela aqui, ela mantém os componentes elétricos e eletrônicos aqui dentro num vácuo, de maneira que eles conseguem controlar a corrente, o fluxo da corrente elétrica, entrando por um polo, saindo por outro, enfim, dependendo de como ele era ligado, né? O fluxo da corrente você controla ele. Se você controla a corrente, você controla o circuito de uma maneira geral, né? A gente verificou isso nas aulas anteriores de fluxogramas.
Esse dispositivo, ele reflete essa, essa característica da programação, né? Que é você controlar um dispositivo. O que você quer que ele faça, você vai programá-lo e ele vai fazer. Esse aqui são transistores, né? Da segunda geração dos computadores. Esse aqui provavelmente também não é um transistor dessa época, né, mas eu procurei na internet ali uma imagem que mostrasse um transistor, a fisionomia dele, né, como ele é. Esse aqui já é da terceira geração que é dos circuitos integrados. Esse microprocessador, esse circuito integrado, é, ele é bem icônico, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, vai falar um pouco mais sobre ele. Inclusive, esse aqui não é dessa geração, tá? Se eu não me engano, o MOS 6502, ele é depois de 71. Mas um circuito integrado é isso, tá? Ele é uma cápsula aqui de plástico, não sei que material que é esse, mas ele tem um circuito aqui dentro formado por milhares, acho que até milhões de transistores. Então é como se a gente pegasse vários desse aqui, diminuísse numa escala nanométrica, né? E criasse um circuito com eles e colocasse dentro dessa cápsula. Circuito integrado nada mais é do que isso, né? Vários transistores e outros componentes ali dentro de um encapsulamento único. Esse aqui são as CPUs, ou microprocessadores, como a gente conhece hoje em dia. Quem já teve acesso ao computador, quem já olhou um chip da Intel, da AMD, sabe que conhece esse formato dele, toda essa ligação da pinagem dele. Esse aqui já é mais moderno, né? É considerado ali por alguns autores como sendo os dispositivos da quarta geração de computadores. Então, ao longo das gerações, os engenheiros, os estudiosos, eles buscaram cada vez mais aumentar a velocidade e o espaço de armazenamento, e isso ocorreu inversamente ao aumento do tamanho dos componentes. Então, quanto menores foram ficando os componentes de um computador, né, as CPUs, todos os demais componentes, inversamente a velocidade foi aumentando e o espaço de armazenamento também. Se a gente for ver componentes antigos, né, dos computadores, eles estão ali na faixa, um componente de memória, por exemplo, está ali na faixa dos kilobytes, né? Se for alguns componentes mais antigos ainda está na casa dos bytes. Hoje a gente já tem componentes aí de terabytes, enfim, tamanhos assim absurdamente grandes, né? E a velocidade também. Ela foi aumentando com o tempo. Hoje a gente tem computadores aí ultra velozes, mas essa busca por velocidade e espaço, ela vem numa crescente e há quem diga que ela vai chegar num ponto em que não vai mais ser possível, né? Aí já nasce as pesquisas com computadores quânticos, já é outra história, né? Ah, mas há uma diferença muito grande, principalmente no que diz respeito à velocidade de espaço de armazenamento, dos computadores ali das primeiras gerações e os de hoje. É, como eu disse, a velocidade e o aumento de espaço contribuirão muito para a evolução dos computadores, mas não só isso, né? A importância dessa evolução
não se deu apenas na velocidade e no aumento do espaço de armazenamento, mas sim na arquitetura dos computadores, né? Foi se tendo um entendimento melhor sobre como os computadores poderiam ser organizados em termos de componentes, e esse melhor entendimento trouxe também uma melhoria na performance dos computadores. Eh, a ideia de uma memória principal, uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle dos equipamentos de entrada e saída tornaram possível o desenvolvimento dos computadores qual conhecemos hoje. Essa já vem para o lado de uma arquitetura de computador, que foi o entendimento que alguns estudiosos tiveram, que o computador deveria ser dividido em unidades lógicas, em módulos, de maneira que cada módulo fizesse o seu papel e a unidade como um todo de todos esses módulos formavam o computador. Essa primeira arquitetura de uma unidade lógica e aritmética, uma memória principal e dispositivos de entrada e saída, esse entendimento, essa primeira arquitetura, a gente deve ao matemático John von Neumann, tá? Ele criou essa arquitetura, né, que é uma arquitetura conhecida como arquitetura de von Neumann, e ela, hoje em dia, ela ainda é usada na criação de computadores modernos. Isso aí não caiu em desuso, né? Na verdade, ela é usada até hoje. Há computadores que têm outras arquiteturas, mas essa é uma das mais comuns. Então, ele é considerado um dos primeiros computadores digitais, que é o ENIAC, né? É, ele é considerado um dos primeiros computadores digitais de uso geral, tá? Ele tinha um tamanho muito grande, ocupava uma sala inteira, tá? Pesava 30 toneladas e possuía 18 mil válvulas. Então, esses cabos aqui, né? Cada um deles está ligando uma válvula e a programação dela se fazia trocando esses cabos de lugares, né? Fazendo a troca das válvulas. Ele funcionou de 1946 até 1955. O PDP-1 ele seria um computador ali da segunda geração, né? Ele tinha um tamanho muito mais reduzido comparado ao ENIAC e uma velocidade de processamento muito maior que a do ENIAC também, né? A fabricante DEC, ela vendeu dezenas desse modelo. Eles custavam cerca de 120 mil dólares. Tinha essa aparência aqui, né? Uma evolução do PDP-1 é o PDP-8, da mesma fabricante, né? Ele era muito mais barato que o antecessor, custava cerca de 16 mil dólares. É, E uma das inovações que ele trouxe foi o do barramento único, que ele conectava todos os componentes do computador, né? Essa já é também uma melhoria dos computadores, é uma evolução do entendimento da arquitetura dos computadores. Ele já, na época que foi lançado, ele já se consolidou ali no mercado dos mini computadores, mas aqui mini computadores entre aspas, né? Porque de qualquer forma ele ainda, se a gente for comparar os computadores de hoje, ele era gigante. Aqui a gente entra na era dos computadores modernos, com o Apple II, que já tem muito mais uma cara de computador moderno, né? Talvez não para as gerações mais novas, mas quem conhece computadores ali da década de 90, o início dos anos 2000, talvez tenha visto aqueles computadores que tinham um pouco mais essa cara, com esse monitor um pouco maior,
né? Esse teclado, esse aqui no caso do Apple II, ele é acoplado direto na CPU, mas ele já tem uma cara um pouco mais moderna, né? Ele foi responsável pela popularização dos computadores pessoais, né? Que vem da sigla ali, o Personal Computers, que as pessoas começaram a chamar de PCs, né? Inclusive aqui no Brasil. A CPU, como eu disse quando eu estava mostrando os componentes das gerações de computadores, a CPU utilizada nesse modelo foi o famoso MOS 6502. Ele não era usado só em computadores, tá? Acho que alguns videogames da época eles usaram esse microprocessador também, tá? Então essa foi a aula sobre a história dos computadores. Como eu disse, é um resumo bem resumido da história. Há muito mais nuances, há muito mais coisas que aconteceram ao longo da história dos computadores, mas acho que não faz muito sentido a gente se aprofundar, talvez em um outro curso, né? Mas por enquanto, esse entendimento, esse conteúdo que a gente acabou de ver, já basta para a gente dar prosseguimento ao nosso curso.